Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula de questões comentadas, agora de nível intermediário, ok? Sobre conjuntos numéricos. A primeira a gente já fez, nível básico. Agora, um pouco mais complexas questões, nível intermediário, sobre conjuntos numéricos, ok? Vamos lá, questão número 6, Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte. Considere as frações 1 sobre n e 1 sobre p com n e p, olha só, o n e o p sendo números irracionais, ok? Sobre o resultado da soma 1 sobre n, olha só, a soma 1 sobre n mais 1 sobre p, afirma-se que pode ser o seguinte, item 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o resultado dessa soma aqui, ó, a gente tem que analisar um por um. Pode ser um número inteiro não nulo? Vamos ver isso aqui? Olha só, vamos imaginar o número n como sendo 1 sobre 1 mais raiz de 3. Tudo bem? E o número p, vamos imaginar como sendo 1 dividido por menos raiz quadrada de 3. Esses dois números n que eu coloquei aí, eles são números irracionais, justamente por causa daquele raiz de 3 que está ali. Ok? Então, olha só, se n e p são irracionais, como é que ficaria aqui, ó? 1 sobre n e 1 sobre p. Bom, 1 sobre n é o inverso de n. O inverso disso daqui, ó, é 1 mais raiz de 3. Então, nós temos aqui 1 mais raiz de 3. O inverso de p é o inverso disso daqui, ou seja, fica menos raiz quadrada de 3. E a gente agora vai efetuando aqui, ó, a adição 1 sobre n somado com 1 sobre p, essa adição aqui vai cancelar o mais raiz de 3 com menos raiz de 3. Concorda comigo? E o resultado que sobra? Sobra o número 1 aqui, ó. Então, sobre o resultado da soma, afirma-se que pode ser um inteiro não nulo? Pode. Está aqui, ó, um número inteiro que sobrou o número 1, um número inteiro e não nulo. Então, o item 1 é um item verdadeiro. Vamos passar um traço aqui, ó. Vamos ao item 2. Olha só. Pode ser racional não inteiro? Vamos pensar o seguinte. Vamos colocar o n como sendo 2 dividido por 1 mais raiz quadrada de 3. E vamos colocar o p como sendo 2 sobre menos raiz quadrada de 3. Tudo bem? Aí, olha só. Pegando agora os inversos de n e p, o inverso de n, ou seja, 1 sobre n, concorda que ficará o inverso disso aqui? Ou seja, 1 mais raiz quadrada de 3 dividido pelo 2. Agora, o inverso do p. O inverso do p é 1 sobre p, e isso aqui ficará menos raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó, menos raiz de 3 sobre o 2. Efetuando agora a adição 1 sobre n com 1 sobre p, ou seja, o inverso do n com o inverso do p, isso vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 2, somado com menos raiz de 3 sobre 2. Notem que é uma adição com denominadores iguais. Então, a gente pode fazer conservar o denominador e somar os numeradores. 1 mais raiz de 3 está aqui, somado com o menos raiz de 3. Está aqui. Então, nós vamos cortar aqui, ó, o mais raiz de 3 com o menos raiz de 3, e o resultado disso daqui ficou quanto? 1 sobre 2. Ou seja, resultou aqui, ó, um número racional. Olha o item 2 aqui, ó. Resulta um número racional e não inteiro? Pode acontecer isso, ó. Aconteceu um número racional, em forma de fração, e não inteiro, então pode acontecer sim. Ok? Vamos agora ao item 3, que diz o seguinte. O resultado da soma pode ser um número irracional? Vamos pensar assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o n exatamente igual ao p. E eles valendo 1 sobre raiz quadrada de 3. Aí, tu concorda comigo que se n e p é isso daqui, 1 sobre n
é igual a 1 sobre p, ou seja, o inverso do n é igual ao inverso do p, e o resultado é raiz de 3 sobre 1, ou seja, raiz de 3? Concorda comigo? Agora, olha só, 1 sobre n mais 1 sobre p não será exatamente aqui, ó, 1 sobre n é raiz de 3. 1 sobre p é raiz de 3 também. E ele diz o seguinte, a soma 1 sobre n mais 1 sobre p, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz quadrada de 3. E 2 raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, pode ser irracional? Claro que pode. Então, item verdadeiro. O 4. Olha só o 4. O resultado da soma pode ser zero? Aqui é o mais fácil, né? É só fazer o n exatamente igual a menos o p, ou seja, os dois com sinais contrários. Se o n é igual a menos o p, 1 sobre n é igual a menos 1 sobre o p. Agora, olha só, onde é que tu quer chegar, Ferreto? Olha para mim aqui, ó. Então, quanto é que vale 1 sobre n mais 1 sobre p? O resultado da soma que ele sempre está perguntando, né? 1 sobre n é igual a menos 1 sobre p. Eu estou colocando aqui uma situação que ele é igual, menos 1 sobre p. Somado com 1 sobre o p, o que acontece aqui? Ó, vai cancelar. Menos 1 sobre p com mais 1 sobre p, o resultado é zero. Então, a soma pode sim ser zero. Esse item, então, é o item verdadeiro. Pessoal, olha para mim aqui. Ó. 1 sobre n e 1 sobre p são números irracionais. Esses números irracionais, eles pertencem ao conjunto dos números reais. E assim, ó, operações entre números reais, o resultado sempre será um número real. Então, dessa forma, operação entre dois números irracionais sempre será um número real também. Então, não há como ser ali um número imaginário. Ok? Então, esse item 5 é um item falso. Então, nós vamos ter o seguinte. É correto apenas o que está contido em 1, 2, 3 e 4, alternativa correta, letra D de Dinamarca. Vamos lá, pessoal, vamos. Seguinte, questão número 8. Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, ok? Diz o seguinte, considere os seguintes conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, reais. E aí diz o seguinte, o i é igual aos reais menos os racionais. Então, esse i aqui, ó, nada mais é do que o conjunto dos irracionais. Tá? E considere também os seguintes conjuntos. Aí nós temos aqui o conjunto A, B e D, que são operações entre os conjuntos citados aqui em cima. E aí tem as alternativas aqui embaixo. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um desenho que vai nos ajudar bastante nessa questão. Vamos imaginar aqui, ó, o grande conjunto dos números reais, ok? Esse aqui é o grande conjunto dos reais. Dividindo esse conjunto aqui, ó, em duas partes, nós vamos ter aqui no lado esquerdo o conjunto dos racionais e do lado direito o conjunto dos irracionais. Olha para mim. Pessoal, o grande conjunto dos reais é a união entre os racionais e o conjunto dos irracionais. São dois conjuntos disjuntos, não há elementos em comum entre os dois, ok? Por isso aquele desenho. Todo número real ou ele é racional ou ele é irracional, ok? Vamos continuar aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro agora o conjunto dos números inteiros, já que todo número inteiro é também um número racional. E vamos colocar aqui assim, ó, o conjunto dos naturais, já que todo número natural é também um número inteiro e, consequentemente, um número racional. Beleza? E vamos lá. Diz o seguinte na letra A aqui, ó. A letra A, ela é natural união irracional menos o conjunto reais intersecção com inteiros. Pera lá. Vamos fazer devagarinho isso aqui, ó. Primeiro, vamos fazer o que está em verde aqui, ó, tá? Vamos fazer os naturais união com os irracionais. Onde é que vai estar aqui, ó? Nós teremos aqui, então, os naturais união com os irracionais. Toda essa parte aqui, ó. Então, o que está em verde
é o que pertence à união. Tudo bem? A gente tem que tirar, pessoal, temos que tirar aqui, ó, os reais intersecção com os inteiros. Olha só, os inteiros é um conjunto que está contido no grande conjunto dos reais. A intersecção entre os dois acaba sendo essa parte aqui em azul. Concorda comigo? E agora é o seguinte, fazer a diferença, ó, a diferença naturais, união e racionais, menos reais, intersecção inteiros, o que vai ser? Ó? Vai ser a parte verde, tá? Menos a parte azul. Cancelando a parte azul, ou seja, retirando essa parte aqui, ó, vai acabar perdendo aquele conjunto dos naturais. E vai ficar somente quem? Fica somente o conjunto dos números irracionais. Então, o conjunto A sobra quem? O conjunto dos números irracionais. Ok? Vamos ao conjunto B. O conjunto B diz o seguinte, racionais menos, aqui abre parênteses, ó, inteiros menos naturais. Quem são os inteiros menos naturais? Pega os inteiros e tira o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, vai sobrar só quem? Vai sobrar o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, vai sobrar só os inteiros negativos. Ou seja, essa partezinha aqui, ó, são os inteiros negativos. Então, nós vamos ter o conjunto B como sendo os racionais menos os inteiros negativos. Ó. Aqui está a simbologia dele, ó. Ok? E o conjunto D fala o seguinte, é a união entre esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Eu vou apagar aqui, ó, para a gente efetuar a operação que fica mais fácil visualizar ali. Ó. Olha só. Primeiro, natural, união e racional. Nós vamos ter novamente aquela união inicial que está aqui e está aqui. Ó. Tudo bem? Natural, união e racional, essa partezinha rosa aqui. Agora, união com quem? Com racionais menos naturais. Olha os racionais aqui do lado esquerdo. Ó. Os racionais menos os naturais, ou seja, tira apenas essa partezinha aqui, ó, vai sobrar quem? Vai sobrar essa parte que está fora aqui, ó, por fora dos naturais, já que eles foram tirados. Tudo bem? Então, aqui o que acontece? A gente vai fazer a união, tá? A união entre quem? Entre a partezinha rosa e a parte verde. Olhando aqui a união entre a parte rosa e a parte verde, concorda comigo que são todos os números reais? Ou seja, o conjunto D nada mais é do que o conjunto dos números reais. Beleza? Vamos ler aqui embaixo agora dizendo o seguinte. Das alternativas abaixo, a que apresenta elementos que pertencem aos conjuntos A, B e D nessa ordem, ou seja, respectivamente, é qual? Qual a alternativa? Olha só, pegando aqui o primeiro valor de todas as alternativas, esse primeiro valor tem que pertencer ao conjunto dos irracionais. Esse menos 3 já cai fora. Esse menos 3 não é irracional. Agora, o raiz de 20 é irracional. O menos raiz quadrada de 10 também é racional. E o raiz quadrada de 3 dividido por 2 também é irracional. Então, eliminamos o item A por enquanto. Ok? Vamos ao segundo número. Na letra B, aqui nós temos como segundo elemento raiz quadrada de 10. Isso aqui, gente, é um número irracional. Irracional pertence a racionais menos inteiros negativos? Claro que não. Então, esse item aqui, fora de cogitação, letra B também já não é. O menos 5. O menos 5 pertence ao conjunto dos racionais? Pertence, mas quando a gente pegou os racionais e retiramos os inteiros negativos, acabamos retirando o menos 5. Então, o menos 5 cai fora também, consequentemente, a letra C está fora também. Agora, olha só, o número 3 aqui, ó. O número 3 pertence aos racionais menos os inteiros negativos? Pertence, está aqui. E agora, o terceiro e último número, notem aqui, ó, o conjunto D é o conjunto dos reais, então qualquer um deles entraria. Então, a letra D é a letra que marca onde todos esses números pertencem ao conjunto A, pertencem ao conjunto B e pertencem ao conjunto D. Ok? Beleza, pessoal? Vamos à questão número 9. Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, diz o seguinte.
assinale o que for correto. Olha só, item 01. O número real, representado por 0,52222, é um número racional. Olha para mim, aquele número ali é uma dízima periódica. As dízimas periódicas, todas elas, são clássicos exemplos de números racionais, ou seja, que podem ser representados por fração. Então, o item 01 é um número racional, sim, item verdadeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse número ali, ó, o x igual a 0,5222 e assim vai, e vamos descobrir qual é a fração, já que ele pode ser representado por fração, vamos descobrir qual a fração que gera ele, ou seja, a fração geratriz. Olha só, se o x é isso daqui, você concorda comigo que 10 vezes o x é igual a uma casa para a direita, vírgula aqui, ó, 5,222 e assim vai? Agora, 100 vezes o x, você concorda comigo o seguinte, que a vírgula aqui acaba pulando duas casas para a direita e fica 52,222 e por aí vai? Concorda? Então, olha só, fazendo 100x menos o 10x, isso vai dar quanto? Vai dar 52,222 menos 5,222. Isso dá exatamente 47. 100x menos 10x, isso vai dar 90x, tá? 90x é igual a 47. Desce o 90 dividindo, nós temos que o x é igual a 47 dividido por 90. Essa daqui, ó, é a fração geratriz que gera aquele número ali em cima, 0,52222. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar a calculadora aqui, ó. 47 dividido por 90, olha o número lá, ó. Tá vendo? Então, essa aí é a nossa fração geratriz. Beleza? Fizemos uma recordação aí de fração geratriz. Vamos agora ao item 02. Lembrando o seguinte, pessoal. Essas frações geratriz, dízimas periódicas, a gente tem uma aula muito interessante lá na matemática básica. Ok? Vamos continuar aqui, ó. 02. O quadrado de qualquer número irracional é um número racional? Olha só. O quadrado de um número irracional. Vamos pegar esse clássico número π aqui, ó. É um número irracional. O quadrado dele, será que isso aqui é um número agora racional? Claro que não, né, gente? O quadrado do π continua sendo um número irracional. Portanto, esse item aqui, ó, é um item falso. Vamos continuando. Se m e n são números irracionais, ó, m e n são irracionais, tá? Então, m vezes o n pode ser racional? A gente fez isso daqui, né, gente? Ó, se nós pegarmos o m como sendo raiz quadrada de 2 e o n como sendo raiz quadrada de 8, isso aqui vai dar quanto? Olha só, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8, isso aqui dá raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16, o resultado é 4. Isso aqui, ó, é um número racional. Ele diz ali no item 4, pode ser racional? Pode. Esse item é um item verdadeiro. Agora, olha o 08. O número real raiz de 3. Ó. Raiz de 3 é um número irracional. Pode ser escrito, ó, pode ser escrito na forma de a sobre b, ou seja, uma fração onde a e b são inteiros e b é diferente de zero. Pessoal, o número irracional ele não pode ser escrito em forma de fração inteiro sobre inteiro. Ok? Então, esse item, classicamente, ó, é um item falso. Ok? Vamos botar F aqui, ó, e vamos para 16. Toda raiz de uma equação algébrica do segundo grau, ó, uma equação algébrica do segundo grau, é um número real. Pessoal, olha para mim. Uma equação algébrica do segundo grau, ela é o seguinte, ó, ela tem duas raízes. Essas duas raízes, ou elas são duas raízes reais, ou elas são duas raízes imaginárias. Então, ó, é um número real? Não dá para afirmar isso, tá? Então, pode ser um número imaginário. Esse item, então, é um item falso. Vamos ver aqui, ó.
item falso. Então, o que é correto afirmar é apenas o que está escrito no item 01 e no item 04. Vamos então à 10ª questão da Universidade Estadual de Londrina, que diz o seguinte: considere os seguintes conjuntos. Aí tem no item 1, 2 e 3 o conjunto A, B e C. Aí ele faz uma operação aqui e tem as alternativas. Ok? Vamos lá. No item 1, conjunto A. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que 2 e menor do que 20. Olha só, esse conjunto aqui, ó, nada mais é do que um intervalo. Ele é maior do que 2, então o conjunto A ele está aberto em 2 e é menor do que 20. E vai até o 20 menos ele, né? Porque ele está aberto em 20 também. Esse conjunto aqui, ó, colocando aqui na reta real, a representação geométrica, nós vamos ter ele, então, de 2 até o 20. Tá? Aqui é a nossa reta real. Então, são todos esses números que estão entre o 2 e o 20, sejam números racionais ou irracionais. Ok? Vamos ao conjunto B. O conjunto B fala o seguinte: x pertence aos naturais, ou seja, o conjunto B é formado apenas por números naturais, tal que o x é igual a 2 vezes o n. Pessoal, 2 vezes o n é uma representação clássica de um número par, ok? Onde n pertence aos naturais. Vai trocando o n aqui por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai obtendo sempre 2 vezes ele, ou seja, somente os números pares. Então, o conjunto B acaba sendo esse daqui, ó. O 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e por aí vai. Eu escrevi vários assim, gente, porque a gente vai precisar aqui para fazer as contas, tá? Agora, o conjunto C. O conjunto C fala o seguinte, ó. Também é formado por números naturais, tal que o x é igual a 40 dividido por n, onde o n aqui, ó, ele pertence aos naturais menos o zero, já que o n é um denominador, então não pode ser o zero, então n asterisco, naturais não nulos. Então, colocando aqui ó, n igual a 1, 40 dividido por 1, o x será igual a 40. Esse é o primeiro elemento do conjunto C. Vamos colocar aqui, ó, 40 é o primeiro elemento do conjunto C. Colocando 2, 40 dividido por 2, 20. Colocando 3, não dá um número inteiro, não dá um número natural no caso, então não vai entrar. 40 dividido por 4, isso aqui vai dar 10. Beleza, está ali. 40 dividido por 5, 8. 40 por 6 não dá, 40 por 7 não dá, 40 por 8, 5. O próximo é colocando um 10 aqui, ó. 40 dividido por 10, o x será igual a 4. O próximo número natural para colocar aqui, ó, será o n igual a 20. 40 dividido por 20, o x será igual a 2. Agora, o próximo número será 40 dividido por 40, o x será igual a 1. Reparem que esse conjunto C nada mais são do que os divisores do número 40. Beleza? Agora, olha só o seguinte aqui, ó. O conjunto A intersecção com B. Vamos fazer em rosa aqui, ó, o A intersecção com B antes. Olhando o conjunto A que está aqui e o conjunto B que está aqui. A intersecção é pegar, então, os elementos que pertencem tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Olha o 2 aqui, ó. O 2 pertence ao B, mas o 2 não pertence ao conjunto A, então a gente não pega. Agora, o 4, ó, o 4 pertence ao conjunto B e pertence a esse intervalo. Então, vamos pegar, então, o 4, o 6, o 8, o 10, 12, 14, 16, 18. O 20, ele não pertence ao intervalo. Ó a bolinha aberta ali, ó. Então, o 20 a gente não pega. Ok? Então, essas bolinhas rosa aqui representam essa primeira parte dessa operação aqui que está pedindo. Agora, vamos fazer a intersecção com o conjunto C. Pegar as bolinhas rosa aqui, ó, e ver quais delas estão aqui no conjunto C. Ok? Olha só, nós vamos ter aqui o 4, está aquele aqui em cima. Nós vamos ter
o 8 está aqui em cima e está aqui também, e nós vamos ter o 10. O 10 está aqui e o 10 está aqui. Ou seja, em amarelo é a resposta que a gente está procurando. Aí diz o seguinte, o conjunto Parari-Parará tem 2, 3, 4, 8, 14 elementos. Quantos elementos tem, gente? 1, 2, 3 elementos. Alternativa correta, letra B de Brasil. Beleza, pessoal? Terminamos então a aula com questões comentadas de nível intermediário. Fizemos as